Olá, meus queridos amigos do YouTube, meus queridos amigos das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivatti Neto, sou advogado previdenciário, também faço cálculos previdenciários e tenho nesse canal aqui, o Aposenta Já, um canal que se debruça sobre questões importantes e delicadas da temática do direito previdenciário. Hoje eu vou falar sobre um tema importante. Amanhã está marcado o julgamento da DI 2111. Não se sabe se amanhã vai ser realmente o julgamento, porque tem muito processo na fila para ser julgado. Porém, eu deixei para fazer o meu vídeo justamente na noite de antes da data do julgamento para demonstrar com clareza o quanto de absurdo está sendo posto à mesa no que diz respeito à decisão da ADI 2111. O quanto de, vamos dizer assim, involução, não evolução, involução ao contrário, involução jurídica no que diz respeito à temática do direito previdenciário está se colocando na mesa amanhã, se for julgada amanhã a ADI 2111. O quanto de desastre jurídico vai acontecer amanhã se for julgada a DI 2111 e se ela for julgada contra os aposentados. Por que eu falo tudo isso? Por inúmeros motivos. Inúmeros motivos. Para que a gente gasta tanto dinheiro na justiça? Para que a gente paga tanto imposto e parte desse imposto vai pro Poder Judiciário para que exista aí uma reviravolta numa temática que já foi decidida no STF. O que quer dizer isso? Ou seja, o tema 1102 já foi julgado. O tema 1102 é quem deveria estar amanhã no plenário. O tema 1102 é o tema que tem embargo de declaração, é o tema que está suspenso no Brasil todo e é o tema que deveria ser colocado amanhã para ser julgado no STF e não a ADI 2111. Para exemplificar tudo isso e para exemplificar toda essa involução jurídica, ou seja, ao contrário de evolução, e sim uma involução jurídica, logicamente, que proporcionada pelos excelentíssimos juristas, ministros do STF, para provar isso, para mostrar de maneira absoluta e precisa, eu vou aqui mostrar a petição inicial que deu início à revisão da vida toda. Vou mostrar também a petição inicial que deu início à ADI 2111. E vou mostrar por A mais B que tudo isso é uma loucura, que tudo isso não deveria estar acontecendo. Por quê? Porque a ADI 2111 não tem nada a ver com a revisão da vida toda. E sim, a revisão da vida toda já foi julgada. E o que eu quero dizer com isso é que dessas duas petições iniciais, tudo que se transcorreu depois do aparecimento delas foi o tema 1102, com a petição inicial da revisão da vida toda, que eu vou mostrar aqui em primeira mão, tá? E também a ADI 2111, que foi decidida lá atrás e depois voltou para o plenário do STF para que fosse uma manobra jurídica na intenção de se mexer no julgamento da vida toda. Nós não vamos aceitar isso. E eu vou provar por A mais B, de maneira clara, precisa, objetiva, que uma não tem nada a ver com a outra, e vou também mostrar para vocês que o próprio INSS está lutando contra decisões do próprio INSS. Ou seja, o INSS também tem suas normas, suas portarias, que eles vão aí colocando e programando durante os anos que se transcorrem, para que as temáticas previdenciárias sejam estruturadas, tenham seus caminhos. E não é brincadeira. O INSS, inúmeras vezes, desde há muito tempo, eu vou mostrar vários anos, em que ele programou e selecionou normas e prolatou normas de portaria, no caso. Essas normas demonstram de maneira bem absoluta que o INSS, a um primeiro momento lá atrás, deveria até ter concordado com a revisão da vida toda, porque nunca foi negociado a temática o segurado tem
jus ao melhor benefício. Ou seja, até o INSS reconhece em várias das suas portarias esse conceito. Vamos lá, eu vou provar por A mais B e vou mostrar de maneira bem precisa o quanto o Poder Judiciário e o quanto os governos que têm suas gestões, eu não estou falando de A ou B, eu não estou falando de PT, de Bolsonaro, nem de ninguém. Eu estou falando por quê que as pessoas querem fazer com que o segurado pague a conta. Por que que o elo mais fraco da corda sempre será o segurado? E por que o INSS sempre é culpado de todas as mazelas econômicas em todos os anos quando se discutem crises econômicas nesse país? Vamos ver. E dessa maneira eu vou mostrar para vocês também que o caso da revisão da vida toda não é só o caso da revisão da vida toda, ele é emblemático. Ele mostra o quanto as pessoas que são seguradas do INSS suportam de pressão econômico-política porque elas são seguradas, são aposentadas, ganham seu dinheirinho enquanto os juízes ganham 1 zilhão de bilhões de reais, enquanto os políticos têm suas emendas parlamentares gigantescas, os segurados sempre são colocados no elo mais fraco e sempre são posicionados, no caso o INSS, como os culpados pelas crises econômicas brasileiras. Vamos lá, recapitulando aqui, vou mostrar a petição inicial da ADI, vou mostrar a petição inicial da revisão da vida toda e vou mostrar várias normas do INSS que mesmo antes da revisão da vida toda já consagravam o conceito do segurado ter o melhor benefício. O que, no caso é a revisão da vida toda, pois o segurado tem direito sim à regra permanente e no caso de se utilizar as contribuições de antes de 1994. Vamos lá! Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho, comenta bem ou mal, eu adoro o comentário de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês, vamos lá, um a um, o quanto é um absurdo o que está acontecendo agora e a marcação desse julgamento no STF. Vamos lá. Pois bem, senhores, eu vou mostrar para vocês aqui a petição inicial, a primeira petição inicial que deu início à revisão da vida toda, tá? A pessoa, o advogado que ajuizou essa ação em nome de... O primeiro postulante da vida toda se chama Vanderlei Martins de Medeiros e o escritório é a doutora Gisele Lemos Krafchinchin. Ela é uma advogada de Santa Catarina, tá? Que ajuizou essa ação há muito tempo atrás e essa ação deu origem a tudo que se discute de respeito à revisão da vida toda. Vamos para a página 5, que é a página que interessa, tá? É a página 5 que mostra de maneira clara e objetiva que a revisão da vida toda, ela na verdade, não se relaciona com uma regra constitucional ou inconstitucional, como demonstra-se aí pelas ADIs, né? Quando o Luiz Roberto Barroso falou que a regra deve ser cogente. Nunca uma regra pode ser cogente quando existe a possibilidade de se optar pela outra regra. Ou seja, a constitucionalidade que o STF declarou da ADI 2111, ela poderia ser declarada, mas não com a cogência da regra. Por quê? Vejam a primeira petição inicial da revisão da vida toda, o que diz. Primeiro eu vou falar de regras normativas do INSS. Vou pedir para destacar aqui, ó. Olha aqui, artigo 621 da Instrução Normativa 45 de 2010. Tá? O segurado, o INSS deve conceder o melhor benefício ao que o segurado fizer jus, cabendo o servidor orientar nesse sentido. Deixa eu destacar aqui, por gentileza. Vamos lá. Artigo 627 da Instrução Normativa 45/2010, a mesma instrução, quando o servidor responsável pela análise do processo verificar que o segurado ou dependente possui direito ao recebimento de benefício diverso ou mais vantajoso que o requerido, deve comunicar ao requerente para exercer a opção no prazo de 30 dias. Bom, vocês têm a Instrução Normativa 45/2010 do INSS, que já determinava aquele momento, aquela altura, que o segurado já podia optar
pela regra melhor. Ou seja, o INSS deveria botar a cabeça para baixo logo no começo, quando a ação subiu no STF, e definir, sim, nós devemos pagar a vida toda e não lutar contra o que ele próprio preconiza. Ou seja, se ele define que o segurado tem que receber o melhor benefício, ele tem que dar sim o melhor benefício aos segurados que almejam aí a revisão da vida toda. Ok? Vamos aqui falar de outra coisa no próprio STF, tá? O próprio STF, na decisão do recurso extraordinário 630-501, ficou decidir o direito do segurado à melhor forma de cálculo e ao melhor resultado dentro da sua realidade individual. Vejamos. Aposentadoria, aproveita os cálculos. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importante o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto de direito adquirido na voz abalizada da relatora, ministra Ellen Grace. Tá? Então, isso é importante. E tem outra coisa aqui, ó, muito importante. A doutora Gisele Lemos Craft Chinchim, que iniciou a vida toda, diz também assim, da segunda turma recursal do Juizado Especial Federal do Estado de Santa Catarina. Pois bem, como se sabe, a mencionada regra de transição, artigo 5º da Lei 9876/99, veio para amortizar os efeitos da instituição do fator previdenciário, vale dizer, foi instituída com a finalidade de diminuir o impacto da incidência do fator previdenciário no cálculo do salário e benefício. Entretanto, no caso em tela, a aplicação da regra de transição é pior que a regra permanente, artigo 29, inciso 1 da Lei 8.203/91, já que o fator previdenciário apurado pela autarquia resultou em valor superior a 1. Então, vejam só esses pequenos inícios aqui que eu dou para embasar que, sim, o segurado tem direito ao melhor benefício. E o melhor benefício seriam a utilização das contribuições de antes de 94, no caso das pessoas que postularam pela vida toda. Agora nós vamos para a petição inicial da ADI. Para quê? Para comprovar que em nenhum momento existiu o pedido de obrigatoriedade, apenas discutiu-se a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei, do artigo 3º da Lei 9876/99. Vamos lá para a petição inicial da ADI. Nós temos agora aqui na nossa frente a ADI. Tá? Veja só, eu vou destacar para vocês para mostrar que eu estou falando a verdade absoluta. Ó. ADI 2111, dígito 7. Essa é uma petição de 1999. É uma petição inicial que buscava a declaração da inconstitucionalidade da reforma tributária que aconteceu depois da Lei 9876/99. É a lei que, lamentavelmente, gerou a revisão da vida toda, mas no caso, hoje, nós temos a possibilidade de vencer. Por quê? Eu digo, infelizmente, ela gerou a vida toda, porque se não fosse essa lei, haveriam outras regras aonde se poderia usar as contribuições de 1994. Essa ADI buscou a inconstitucionalidade dessa lei quase toda. Eu vou mostrar aqui nos pedidos. Vou lá para baixo, vou mostrar nos pedidos. E olha só quem era o presidente aqui da CNTM. Na procuração que você tem aqui da ADI, você tem o Luiz Medeiros, que é um batalhador também pela revisão da vida toda, tá? Veja só como ele está intrinsecamente ligado aí com a revisão da vida toda. Mas no caso agora, vamos lá para o fim da petição, aonde existem os pedidos, ao que se pede. Eu já grafei aqui, vamos lá para o fim, ó. Aqui está em verde. Vamos lá. Olha só. Do pedido. Em face de todo exposto demonstrado, a sociedade que a Constituição Federal restou ofendida, seja liminarmente suspensa a eficácia do artigo 2º da referida lei, na parte que alterou o artigo 29, caput, incisos e parágrafos da Lei 8.203/91, assim como do seu artigo 3º. Esse é o artigo da regra de transição, que por sua vez choca-se com o artigo 3º da Emenda Constitucional 2098, parte integrante do texto maior, e ao final sejam os mesmos declarados inconstitucionais. Então eu quero que vocês entendam uma coisa.
Eu mostrei a petição inicial da revisão da vida toda e também estou mostrando a petição inicial da ADI. Em nenhum momento está se discutindo obrigatoriedade ou não obrigatoriedade da lei, da constitucionalidade da Lei 9876/99. Está se pedindo que se declare a inconstitucionalidade apenas. Esse é o caso. Por isso que a cogência exarada por Luiz Roberto Barroso, onde ele falou várias vezes essa palavra no plenário em março de 2024, por isso que a cogência não tem nada a ver. É uma questão extrapetita. Então, assim, não dá para se obrigar a utilizar a regra de transição por conta de que se foi declarada que a lei é constitucional. Por quê? Por vários motivos. Eu já expliquei, o INSS ele consagra o conceito do melhor benefício. O STF, eu mostrei na petição inicial da revisão da vida toda, consagra também o conceito do melhor benefício, e não só, em vários tribunais, em vários tribunais do país todo, esse conceito também foi consagrado. Ele não só é consagrado pelo INSS, como é consagrado em vários tribunais do país, principalmente no STF. Ou seja, essa cogência está completamente equivocada e é um absurdo. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou pular para a Instrução Normativa 128/2022. Mesmo depois da revisão da vida toda já ter o seu percurso nas instâncias inferiores e também nas instâncias superiores, tema 999 do STJ, tema 1102 do STF, mesmo depois e com a gestão do Jair Bolsonaro, o INSS ele propôs uma nova instrução normativa master, aquela que iria definir como que o INSS se comporta em todos os benefícios. E até nessa instrução normativa, o INSS consagrou o conceito de que o melhor benefício deve ser dado ao segurado. Vamos lá, eu vou mostrar artigo por artigo da IN 128/2022, que demonstram que o conceito do melhor benefício está lá, ou seja, o INSS deve pagar a revisão da vida toda, porque ele mesmo acredita nisso. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha só, primeiro, é muito complexo eu falar de tudo isso, porque eu fico um pouco enraivecido com tudo que está acontecendo, porque amanhã vai ser o julgamento, talvez o julgamento passe para frente, porque tem muito julgamento na fila, vocês devem já estar sabendo disso, tá? Mas olha só, o próprio INSS, na sua IN 128/2022, ele define por A mais B que o segurado tem que ter o melhor benefício, ou seja, o pior benefício não interessa. É exatamente essa a discussão da revisão da vida toda. Artigo 222, parágrafo 3º da IN 128/2022, de 2 anos e meio atrás, tá? Esse artigo estabelece que caso seja identificado o direito a mais de uma forma de cálculo de aposentadoria, fica resguardada a opção pelo cálculo mais vantajoso, observada a reafirmação da data de entrada de requerimento, DR a critério do segurado, se for o caso, na forma do artigo 577. Esse é um. Aí tem outro. Esse dispositivo, vamos lá, aqui ó, destaque, artigo 577. Esse dispositivo determina que, por ocasião da decisão sobre o requerimento do benefício, o INSS deverá conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo o servidor orientá-lo nesse sentido. Ou seja, até o servidor tem de orientar o STF nesse sentido. E não é à toa não, quando a decisão da vida toda aconteceu em 2022, em 2023 o INSS começou a preparar uma equipe para falar só de vida toda. Agora, meu Deus do céu, por que o segurado, por que o aposentado tem que pagar a conta do Brasil? Não pode, o segurado, ele tem que ser beneficiado com os benefícios corretos. A conta do Brasil paga quem deve. A conta do Brasil é paga por quem causa o prejuízo. Não é o INSS que causa o prejuízo do Brasil. É impressionante.
E eu digo que é impressionante porque lá atrás, quando foi decidida a vida toda e o INSS começou já a se mexer para pagar a vida toda, né? Fora das esferas judiciais, aconteceu uma reviravolta, um cavalo de pau com as ADIs 2111. Agora, por quê? Por que Cristiano Zanin? Por que Flávio Dino? Por que Gilmar Mendes? Por que Luiz Fux? Por que Nunes Marques? Por que vocês acham que o aposentado brasileiro tem que pagar a conta? Por que em INSS você acha que o aposentado brasileiro tem que pagar a conta? Por que governo federal você acha que o aposentado tem que pagar a conta? Por que governo federal antigo, governo federal novo? Por que o elo mais fraco sempre quebra na mão do segurado e do INSS? Por que todos os economistas da Faria Lima têm certeza que quem quebra o Brasil é o INSS? Realmente eu não aguento mais. Eu fiz esse vídeo, eu estou realmente ensandecido. É muito chato viver essa situação. Eu queria, a partir de agora eu vou botar vídeos bem ácidos, tá? Bem ácidos, porque eu não aguento mais essa situação, tá? Eu não vou poder estar no STF, eu nem sei se é tão importante, tá? Porém, eu acho que o mais importante é a gente ficar de olho vivo nessas questões absurdas que ocorrem de cavalo de pau, de uma decisão que já foi julgada lá em dezembro de 2022. Eu não tenho rabo preso, tá? Eu acho que sim, a revisão da vida toda deve ser julgada. Em relação ao processo de amanhã, que provavelmente não vai ser julgado amanhã, vai ser julgado talvez no fim de abril, porque tem muito processo na fila. Em relação ao processo de amanhã, eu acredito piamente que as condições econômicas políticas do Brasil, elas estão numa fragilidade gigantesca. Ou seja, o governo federal, ele tem uma baixa impopularidade, o governo federal está precisando reavivar a sua popularidade e não é cortando dinheiro de aposentado que ele vai recuperar a sua popularidade, tá? Eu não quero falar das outras coisas, tá? Também não é endividando seletista que ele vai recuperar a sua popularidade. Ele vai recuperar a sua popularidade por outras questões. Ele tem que realmente focar no que é importante e não atacar aposentado, usando de todos os expedientes possíveis para fazer isso acontecer. A ADI 2111 é um desses expedientes. Agora, eu quero que você se inscreva no canal, clica no sininho, comenta bem ou mal se você acha que eu estou certo ou estou errado. E eu quero mandar um grande abraço para você. Esse foi meu vídeo de hoje e vamos para o próximo vídeo, onde eu vou entrar no mérito de questões processuais. Talvez seja amanhã mesmo, do que diz respeito ao andamento dessa audiência, de como ela deverá ser procedida, quais são as ilegalidades que têm que ser atacadas, tá? E um grande abraço para vocês.